capítulo 56, de 9 a 12. Vamos abrir nossa Bíblia então lá, irmãos, para o nosso estudo. Isaías, capítulo de número 56, voltando ao livro do profeta Isaías, capítulo 56, do versículo 9 ao versículo 12. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem na sua Bíblia aí, tá bom? Acompanhem na Bíblia a leitura, por favor, tá? Então, olha só o que diz aí. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Nós já oramos a Deus, irmãos, para que Deus nos abençoe no estudo, e nós passamos então a introdução desse capítulo de número 56, nesse trecho de 9 a 12. Irmãos, lembra que na quinta-feira passada nós começamos com a grande sessão que tem início no capítulo 56 e vai até o 59 e 13, tá? Então, enquanto a gente estudar os textos que estão dentro dessa perícope, o tema é esse aqui, olha. O ideal e o real. As necessidades e os pecados do povo do Senhor. Ok? Esse é o tema. Tanto que a gente viu quinta-feira passada o ideal. O ideal é o povo agraciado por Deus viver em justiça, viver em retidão. Só que agora, quando Deus olha para o real, ele vê que o povo dele está longe disso. Há uma mistura dentro do povo dele de pessoas justas e pessoas pecadoras, que devem se arrepender. E outras pessoas que não vão se arrepender e vão ser destruídas. E não é assim a igreja visível? A igreja visível não é assim? A igreja local? Pode ter gente dentro da igreja visível, Diácono João, que é crente. Pode ter gente dentro da igreja que ainda não é crente, mas foi escolhido e está sendo chamado ao arrependimento e virá. E pode ter pessoas que não são crentes e nunca serão e serão destruídas. Então, o que Deus quer como ideal? Um povo que o obedeça, um povo que o ame. O real é uma mistura, ok? Onde as necessidades do povo são presentes e os pecados também. Então a gente vai ver isso aqui, como a gente começou a ver lá no capítulo 56, de 1 a 8. Vamos então à introdução. A sessão que a gente começa hoje, 56, 9 até 57, 13, essa sessão é composta por 2 oráculos, tá? Essa sessão que a gente começa hoje tem 2 oráculos. O primeiro oráculo é esse que a gente leu. O que é um oráculo? A gente sabe, né? O oráculo é uma palavra da divindade. É quando a divindade revela algo. É um oráculo. Então, 2 oráculos. Esse é o primeiro, de 9 a 12, do capítulo 56. E o outro, a gente vai ver quinta-feira, se Deus permitir, que vem, a gente vai ver o segundo, que vai do 57, 1 até 13. Tá? Então, são 2 oráculos, esse trecho maior até o 57, 13. Essa sessão introduz o tema da incapacidade humana de praticar a justiça e expande uma ênfase já feita em 56, 1:8 que a gente viu quinta-feira passada. Qual que é o assunto de 56, 1:8? Um eunuco que guarda a aliança é verdadeiramente um dos eleitos, mais servo de Deus do que um israelita que é idólatra. Lembra que a gente viu quinta-feira passada? Que aos eunucos que guardam o sábado, eles serão chamados o meu povo, eles terão um lugar na minha casa. Então, ou seja, quando Deus olha para o povo dele, israelita, ele só vê pecado. Mas ele diz que se o eunuco o amar e obedecer os seus mandamentos, o eunuco será mais povo de Deus do que o israelita. Olha só como isso acontece hoje. Alguém que nasceu na igreja, de berço evangélico. Só que essa pessoa
não se arrepende, ela só faz parte da igreja visível, é membro de uma igreja. Ela nunca se arrepende, ela vive em pecado. Aí alguém que vive no mundo, vive em pecado, aí a palavra de Deus alcança essa pessoa, o Espírito a converte, ela chega na igreja. Ela é mais crente, essa pessoa que mal chegou, que chegou de uma vida toda errada, mas se converteu verdadeiramente. Ela é mais crente do que aquela pessoa que está anos e anos e nasceu na igreja e não se converte. É a mesma coisa. Os eunucos, que não são meu povo, se guardarem a minha vontade, eles serão meu povo. E os israelitas, que são, se não guardarem, serão malditos. Então Deus não está preso a sangue. E no caso aqui, não está preso à denominação. Ele quer que se lhe obedeça a palavra. É isso que faz você um filho de Deus. Ok? Não é pertencer propriamente a uma igreja, mas pertencer a Cristo. Tá? Então isso a gente viu na quinta-feira passada. O primeiro oráculo, que é esse que a gente está diante dele, lança a culpa do problema do povo aos pés dos líderes perversos. Primeira coisa, quando Deus, ele disse qual é o ideal, né? Que o povo dele, ele quer que o povo ande em retidão e segundo a graça que ele tem dado. Só que quando ele olha para o povo, ele vê o real, que o povo está longe, o povo está vivendo em pecado. E de quem é a culpa primeiro? É dos líderes. Aí então por isso que esse oráculo fala dos líderes maus. Tanto que vocês viram aí, os sentinelas e os pastores. Está falando de liderança. Certo? Eles são cegos. São cães que não ladram. A gente vai entender por que é essa comparação. Aqui é uma condenação que Deus faz à liderança egoísta. O que é denunciado, é interessante isso aqui. O que é denunciado no texto que a gente leu, logo há pouco, é o caráter dos líderes e não a política deles. Isso aqui é muito importante. Olha só. A opinião popular, olha só como é que é nosso... Até hoje é assim, a opinião popular. O que a gente geralmente acha? Olha só. A opinião popular, que o que importa é apenas a gestão política de um governo, mas que a vida particular dos líderes é um assunto deles, não interessa para ninguém, não encontra apoio na Bíblia e nesse oráculo que a gente acabou de ler. Por quê? A justa posição dos dois oráculos, como nós veremos, esse agora e o seguinte, insiste que o errado privado e o acerto público não coexistem. Esse oráculo é atemporal, servindo tanto para os líderes futuros de Israel, os reis, como para todo e qualquer líder de hoje, contemporâneo. O que esse oráculo está falando? Ele está condenando o quê? Não a gestão política dos líderes de Israel. Ele está criticando a moral deles, quem eles são. Não é o que eles fazem, é quem eles são. Porque quem você é vai definir o que você sabe. Então, sabe essa ideia assim, do gestor que é competente na vida pública, mas na privada ele pode fazer o que ele quiser? Isso, a Bíblia diz não é assim. Aquilo que você faz na sua vida privada vai respingar na pública. Hoje é muito assim, né? Não importa o que ele faz em casa, importa que ele venha aqui na empresa e cumpra o seu trabalho. E aí a pessoa se entrega à devassidão privada, achando que aquilo nunca vai trazer consequência pública para ele. E a Bíblia diz, vai. Erro privado não coexiste com gestão pública correta. Uma coisa vai interferir na outra. É por isso que é mais importante quem nós somos do que o que fazemos. É mais importante quem nós somos do que o que fazemos. Porque o que fazemos será definido pelo que somos. E é disso também que Isaías vai falar aqui sobre os líderes nesse primeiro oráculo. O tema ainda continua aquele tema principal que a gente falou, já falamos dele. E aqui, olha, que é a divisão, a estrutura até o capítulo 59 e 13, nós já vimos isso aqui ontem, da quinta-feira passada, olha, o início do capítulo 56, e hoje nós vamos ver esse aqui, ó, tá? De 56, 9 a 12. Depois, quinta-feira que vem, a gente continua nesse, só que o outro oráculo. Então a gente vai ver aqui, não o ideal do povo universal, harmonioso com a vontade de Deus, mas o verdadeiro povo que Deus encontra. Um povo dividido, um povo hostil, uma mistura do justo e dos transigentes, separados na vida e no destino. Então quando Deus olha para o povo dele, ele vê primeiramente líderes maus, líderes preguiçosos, líderes egoístas. É a primeira coisa que Deus vê. Então, Deus deseja líderes santos, mas quando ele olha para a realidade, ele vê algo bem diferente. Ok? Esse é o ponto.
Vamos lá então para a nossa estrutura? Nossa estrutura, ela traz a figura de um banquete. O nosso inclusio, né? Lembra o que é eu já falei aqui, o que é o inclusio? O inclusio é a estrutura própria da escrita dos hebreus, que coloca delimita um trecho, uma ideia. E geralmente o inclusio funciona assim, ele coloca uma ideia no início do texto, que ele quer demarcar, e coloca a mesma ideia no final. Quer ver como isso acontece aqui? Olha comigo na Bíblia. Olha só, vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Então, há uma chamada para um banquete. Vinde comer. Deus está chamando os animais para comerem, ok? Deu para pegar aí? Agora, olha como termina o 12, que forma o incluso, ou seja, essa sessão fechada. Vinde, de novo a ordem, imperativo. Você já encontrou no 9. No 9 diz vinde, comei. Aqui começa com vinde. Tá vendo de novo? E é um banquete, olha. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. Tá vendo então um banquete? Lá em cima os animais são convidados a vir e comer. Aqui embaixo, no versículo 12, os homens maus dizem, vinde, vamos beber. Comer e beber um banquete. Então, isso fecha a sessão. Está mostrando que a sessão tem que ser entendida como uma parte do oráculo, um oráculo exclusivo, ok? Que tem ligação com o próximo, mas tem que ser tratado primeiramente ele, tá? Então, um banquete de alimentos, convite aberto aos animais, e um banquete de vinho. Os ímpios acham que terão abundância sem fim. Tá? Fecha a estrutura. No meio disso, o fracasso da liderança. Deus vai mostrar que a liderança de Israel é culpada pelo problema do povo. A culpa não é só do povo. É dos líderes e antes dos líderes do que do povo. Ok? Vamos lá então, começar então. Primeiro, um banquete de alimentos, convite aberto para os animais. Olha aí, alguém lê para mim o versículo 9, por favor. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Então, vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Esse é um convite que Deus faz aos animais. Na verdade, o verbo comer aqui é até mais forte, né? No hebraico é devorar. Então, vinde, feras e animais, devorai. Por que há esse convite aqui? O que isso tem a ver com o oráculo de Deus condenando a liderança, o fracasso da liderança? É porque Deus está pronto para julgar essa liderança que fracassou. Irmãos, a Bíblia, no Antigo Testamento, ela usa o tema do advento e do domínio de animais, simbolizando a ira do Senhor contra um povo. Quando você vê no Antigo Testamento profetas falando sobre animais tomando uma região, geralmente esse é símbolo da ira de Deus contra um povo. Eu vou ler para vocês alguns textos que provam isso. Lá em Levítico diz assim, só presta atenção por favor, irmão. Porque enviarei, Deus está falando em Levítico 26, de condenação. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, está vendo animal como juízo? As quais vos desfilharão, matarão vossos filhos, e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a pouco, e vossos caminhos se tornarão desertos. Isso está em Levítico 26, 22. Agora Deuteronômio 28, que é das maldições que alcançarão o povo desobediente. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e animais da terra. Novamente, animais tomando domínio, comendo os cadáveres. Depois continua, e ninguém haverá que os espante. Então, novamente, a ideia de juízo simbolizada pelo advento e o domínio de animais sobre uma região. Vamos mais. Lá em Deuteronômio 32, 24. Consumidos serão pela fome, devorados, ou aqueles desobedientes, pela febre e pela peste violenta. E contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Novamente, feras e serpentes como meios de juízo de Deus contra um povo desobediente. E por fim, lá em 2 Reis diz assim, a princípio, quando passarem a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Então todos esses textos do Antigo Testamento mostram que o advento, o surgimento de animais e o domínio deles sobre a região simbolizam juízo divino. Então o texto,
ele não começa bem para Israel, porque fala de animais sendo convidados a comer e a devorar. E para quem é um bom entendedor, do texto do Antigo Testamento, sabe que juízo de Deus está vindo. Ok? Deu para entender isso aqui, Jessé? Diácono Jessé? Diácono Gil? Ok? Valdir? Então, esses animais são por imaginação. Perfeito. Você se adiantou muito bem, Diácono Gil. Isso mesmo. Diácono Gil diz assim: pastor, esses animais aqui podem simbolizar as nações estrangeiras que vão dominar. É isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Porque quem é que vem destruir Jerusalém? Lá no cativeiro. São a Babilônia, né? Ela serve como um animal feroz que Deus chama. O texto diz: vinde, comei, vinde devorar. Então vem a Babilônia e destrói. Então, perfeito. Os animais aqui são símbolos de uma realidade que será aplicada através das nações vizinhas, né? Às vezes as nações inimigas. Perfeito. Agora a grande pergunta é a seguinte: Elidinai e Isaac, por que depois de um texto que o início do capítulo 56, de 1 a 8, é um texto que fala sobre graça e salvação? Por que depois de um texto que fala sobre graça e salvação, vem um texto tão pesado desse de ira? Essa não é uma boa pergunta? Se a gente voltar ao capítulo 56, o início do capítulo 56, olha só o que diz. Versículo 1. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está próxima ou perto. Depois, olha só, ele vai falar, olha o que Deus diz. Versículo 7, da graça dele. Também os levarei aos estrangeiros e aos eunucos, ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Aceitarei os sacrifícios deles. Está falando de comunhão com os salvos. Está vendo? É um texto todo positivo. Perfeito. Porque eles estavam Perfeito. Então, ó, o texto daqui, o primeiro que a gente leu, fala de graça, de salvação. E logo o texto imediato fala de juízo. E por quê? A Heloísa já nos ajudou muito aqui. Porque a salvação que não leva às obras, ela traz juízo. Deus anuncia a salvação. Está anunciando salvação ao povo dele. Se o povo responde com pecado, o que vai vir sobre ele é o quê? Deu para entender? Vou dar um exemplo prático. A gente está aqui, a gente vive na comunidade cristã aqui na igreja. A gente ouve muito falar de graça e salvação. Só que se a gente responder isso com pecado, o que vai vir sobre nós é juízo. O fato de nós estarmos num contexto que fale da graça, da salvação, que existam pessoas salvas e agraciadas, felizes, não vai definir muita coisa se eu e você viver em pecado. Essa é a ideia. Ok? Tranquilo, Pedro Marcelo? Então, por isso que depois de um texto de graça vem logo um de ira, porque se nós não respondermos à graça como Deus espera de nós, o que virá sobre nós é ira, não graça. Lembra que a gente cantou o hino 115? Que a graça deve incluir luta contra o pecado. Se não inclui, logo o que a pessoa tem de Deus não é graça, mas ira. Então tem que saber disso direitinho, né, para a gente ficar atento a essas coisas espiritualmente. Então, vamos lá. É interessante que outra coisa importante aqui é que Deus, daqui a pouco, no versículo de número 10, Deus vai condenar os atalaias. O que é um atalaia? Me ajude aí. É o sentinela. É o atalaia, é o sentinela que fica olhando e anunciando ao povo. Imagina, o atalaia fica lá no muro de um castelo, de uma fortaleza. Aí vem o exército inimigo, aí o atalaia diz, gente, para dentro do muro, né? Gente, ó, os inimigos estão vindo aí, preparem-se. É o que avisa, é o que toca a trombeta, é o que tem que ficar atento. Deus vai condenar os atalaias porque eles são o que no texto? Versículo 11, versículo 10, melhor. Eles são
Gente, um atalaia cego? Vamos contratar um vigia para a igreja, o cara é cego. Ezequiel fala sobre isso. Fala também sobre isso. O atalaia que não inicia. Perfeito. Não avisa, né? Deus fala que vai requerir da mão dele o sangue. Mas a ideia é que um atalaia cego não serve para nada, gente. Então a ideia é a seguinte: Deus, ele é a sentinela que não falha. Enquanto os atalaias falham no versículo 10, no versículo 9, Deus não falha. Porque Deus está vendo o pecado do povo e está chamando as feras simbólicas ali para poder punir. Então Deus está olhando. O ponto é esse: enquanto os líderes de Israel não olham, Deus olha. Enquanto os líderes não se importam, Deus se importa. Então a ideia é: eles falham como sentinelas, mas Deus não. Esse é o contraste. Porque quando Deus está chamando o juiz, é porque ele viu alguma coisa. Então, quando ninguém sabe, olha como isso ensina pra gente espiritualmente. Às vezes a gente fica preocupado dos outros descobrir os nossos pecados, né? Mas a gente devia estar preocupado em Deus ver os nossos pecados. Ele sempre vê. E é Ele que julga essas coisas. Mesmo que ninguém saiba. Deus é o atalaia que não falha. Se ninguém vê, Ele verá. Os líderes não estavam vendo nada, eram cegos, mas Deus estava vendo. Isso que é muito importante. Mas vamos lá. Vamos passar aqui. Agora entra no fracasso da liderança, que é em versículos 10 e 11. Mas primeiro, olha só, a liderança é descrita como uma sentinela cega, que não tem nenhuma preocupação com a segurança pública. Olha aí. Alguém lê para mim o versículo 10 até ladrar, por favor? Seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são mudos, não podem ladrar. Então, ou seja, os atalaias, que são as sentinelas, são os líderes de Israel, eles não têm nenhuma preocupação com a segurança pública. Lembra que o diácono Luiz disse bem, nosso irmão? O atalaia é o que anuncia o perigo. Só que esses atalaias, eles são cegos, eles não se importam. Não é que eles são cegos literais, é que eles não querem ver nada. Eles não querem ver o perigo. Como a gente vai ver, eles estão preocupados com a vida deles. Então, é um cão que não ladra. É um cão que você comprou, um cão de guarda, que é imprestável, que passa mais tempo dormindo do que vigiando. Certo? Essa é a ideia. Os líderes de Israel são assim. E é interessante que aqui nós podemos incluir não só... Porque os sentinelas, os atalaias, eram considerados os profetas. Por causa das visões, né? Eram os líderes de Israel, os profetas. Mas a gente pode incluir aqui os profetas, os sacerdotes e os reis. Toda a liderança de Israel está incluída aqui. Porque, por exemplo, aqui é denunciado os sentinelas. Logo mais à frente, os pastores. Então você vê que não é só um tipo de liderança. É toda a liderança de Israel. É denunciada aqui. Ok? Então, o pastor é um sentinela, o rei é um sentinela e o profeta é um sentinela. Eles têm que ficar vigiando se o mal vier, se o perigo vier. E esse é o ponto. Então vamos lá. Olha aí, os seus atalaias, né? Então a liderança, são cegos, nada sabem. A ideia aqui, irmãos, de nada sabem, veja que o profeta não diz o que eles não sabem, especificamente. Lismar. Eles dizem, Cássio, que eles não sabem nada. Então a ideia aqui é, eles não sabem a natureza crítica da sua tarefa, eles não sabem que eles são atalaias e que deveriam zelar para poder anunciar o perigo, eles não sabem disso. Tanto que o texto vai dizer que eles vivem preocupados em descansar, em dormir. Eles não entenderam qual que é a função deles, eles não sabem. Então veja mais, eles não sabem a natureza desesperadora do tempo deles. Ou seja, o juízo de Deus está se aproximando, Sofia e Bárbara, porque Deus já chamou os animais. Lembra que a gente viu que Deus chamar os animais é símbolo de juízo. O juízo de Deus está chegando e os atalaias não sabem. Ou seja, as pessoas estão fazendo o que é mal, a igreja está se desviando e os atalaias não se importam. Eles não veem aquilo como um perigo. Às vezes, como pais, por exemplo, como maridos, nossa família está
passando aperto, dificuldade espiritual, e nós achamos que é normal. Nós podemos falhar como esses homens falharam. Eles não sabiam. Eles não sabem a natureza do povo. Eles não sabem que o povo é inclinado ao pecado. Eles acham que o povo é bom, que o povo não vai pecar nunca. Eles não conhecem a natureza do povo que eles dirigem. E não conhecem os seus fracassos pessoais. Ou seja, se perguntarem para eles se eles são bons atalaias, eles vão dizer o quê? Que são. Eles não se veem como maus atalaias. Então eles não sabem nada. Eles não entendem a função deles, eles não entendem o perigo iminente, eles não entendem a inclinação do povo ao mal, e eles acham que são bons atalaias. Então, olha a tragédia. Mas vamos mais. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Aqui, meus irmãos, a gente poderia até rir, né? Que é jocoso isso aqui, se não fosse trágico. Um cão que não pode ladrar, ou seja, uma atalaia que não avisa do perigo, serve para quê? Serve para nada. Certo? E você vê muitos líderes hoje, evangélicos, que não abordam o pecado, não têm cuidado com suas igrejas, com suas congregações, aceitam qualquer pessoa dentro delas, trazem qualquer tipo de pessoa para pregar no meio delas. Eles não têm... E quando se preocupa muito, exagerado, é radical. Porque os atalaias de hoje não estão preocupados, como nós veremos, com eles. Vocês estão comendo e bebendo e dormindo. O resto, por que não me meter num problema desse? Tá bom. Tá certo. Fulano pecou lá, tá bom, deixa pecar. O outro deu escândalo lá, não vou tratar isso não, deixa lá. Então não se importam, certo? Agora veja, vamos lá, caminhar mais. O estado deles ainda é mais terrível ainda. Olha essa parte 2. Se eles não têm nenhuma preocupação com a segurança pública, da segurança pública ou do povo, a insaciável preocupação deles é com eles mesmos. Olha aí, 10, a parte continua do 10, né? Sonhadores preguiçosos, até 11 se fartam. Olha aí, eu vou ler para vocês aqui. Falando da mesma liderança, né, de Israel. Sonhadores preguiçosos gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. Irmãos, a ideia aqui é que os olhos das sentinelas, né, dos atalaias, que deveriam estar sempre fixos no exterior, eles estão sempre voltados para o interior. Deu para entender? A ideia é, eles deveriam olhar para o exterior e ver o perigo, só que eles só olham para eles mesmos. Eles só se preocupam com as necessidades deles. Se eles estão ganhando mais, se eles estão comendo melhor, se eles vão passear bastante, descansar muito. Enquanto a igreja está cercada de perigos, e eles deveriam olhar para o exterior, eles estão olhando para dentro. Então a ideia de sonhadores preguiçosos gostam de dormir. A ideia de um cão, como eu falei, de guarda, né, que não ladra, não permanece alerta, e a única coisa que ele faz é deitado, bocejar e mudar de posição. É um cachorro preguiçoso, né? Eu tive um cachorro lá quando eu era solteiro, o Nil, que era um cachorro preguiçoso. Cachorro preguiçoso. A gente obteve o Nil, né, para poder cuidar da casa e tudo mais, mas o Nil era um cachorro preguiçoso. Ele só sabia dormir e comer. É o que ele fazia. E quando ele mexia em alguma coisa, é para abrir a boca dele e mudar de lado. Já viu o cachorro abrindo quando tá... Ele abre e muda de lado. Vem com as patas assim. Essa é a ideia desses líderes. Eles só se movem para poder mudar de posição enquanto dormem. São totalmente inoperantes, não servem para nada. Aí veja o versículo 11. Tais cães, aqui o termo se referia aos líderes, né? Se chama de cães. Aliás, não é só Isaías que chama os maus líderes de cães, né? Paulo também chama em Filipenses 3:2. E em Apocalipse 22, Jesus diz que os cães não entrarão no reino. Os cães lá não são os cachorros, né? São os homens maus, os vadios. O cão tem essa conotação também, né? Porque na Bíblia tem um cão doméstico, que Jesus fala para a mulher que quis comer da migalha. Não se dá o pão dos filhos aos cachorrinhos. O termo lá grego é o cachorro doméstico. É o cachorro bem cuidado, que vai no pet shop.
Certo? É aquele cachorro. Agora a Bíblia tem outro termo para o cachorro vadio, o da rua, o que rosna, o que destrói. E aqui o termo é esse. É o cachorro que destrói, é o cachorro violento. Então os homens violentos e vadios não entrarão no reino, né? Como diz Apocalipse. Mas veja, tais cães são gulosos. É interessante que aqui a palavra hebraica para gulosos, Paulo querido, quase que eu lhe chamei de diácono, Paulo. Vamos falar que eu estava até profetizando, né, Paulo? Você sabe, né? Mas aqui a ideia de gulosos é que tem uma garganta que eu coloquei aqui, que não consegue ficar cheia. Por mais que você dê a eles estão sempre querendo mais. Então a ideia é de uma garganta alargada. Okay? A ideia de guloso. É alguém que nunca se sacia. Sempre está querendo mais. Aliás, é o que diz aí, né? Nunca se fartam. Então veja só, o problema desses líderes não é apenas a indolência, né? A preguiça, que estão sempre dormindo. Eles também são gananciosos quanto aos prazeres do mundo. Eles não querem nada com a tarefa, Anésio e Diácono João, de cuidar do povo, de avisar o povo do perigo. Mas com relação aos desejos deles, eles são ávidos. Eles são gananciosos. Eles se preocupam muito com eles e pouco com o povo. Então, a ideia de que eles buscam e nunca se fartam. Tá? Mas vamos mais. Terceiro ponto sobre a liderança que fracassou. Os pastores, nenhum cuidado exceto com eles mesmos. Então, ou seja, são indolentes, não têm preguiça, só querem dormir, não se preocupam, não fazem o que deveriam como atalaias. Eles também são ávidos pelas próprias coisas, e agora nós vamos ver que eles só se preocupam com eles. Olha só o que diz aí o versículo 11, a partir, melhor dizendo, dos são pastores. Alguém lê para mim? O 11, a partir de são pastores, até o final, por favor. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. A ideia é interessante que a nossa tradução em português, ela não capta perfeitamente, ela é boa, mas ela não capta perfeitamente, pelo menos não essa tradução, a ênfase do texto hebraico. A ideia aqui de são pastores é uma exclamação. A ideia é que o profeta acabou de descrever como eles são, preguiçosos, gostam de dormir, só se preocupam com eles, são cães, mas não ladram, sentinelas cegos. E aí o profeta diz assim, é como se ele dissesse assim, e são pastores. É mais ou menos como você liga a televisão, vê lá aqueles falsos obreiros enganando o povo, e você diz, gente, e se chamam pastores. É a mesma ideia. Isaías é como se Isaías não acreditasse que esse tipo de homem fosse colocado no local onde ele foi. E eles são os pastores. Ou seja, se eles, os pastores, são assim, imagine o povo. Às vezes a gente não é tão cuidadoso e tão perspicaz como a gente deveria ser com a igreja evangélica, né? Porque o que a gente vê de pastores como esses aqui por aí, imagine o povo. Se os pastores, que são chamados, né, obreiros, como fala? Enviados de Deus para a igreja, se eles estão vivendo, como a gente vê aí, não cansa de saber, imagine o povo que é guiado por eles. Então aqui Isaías está exclamando, e esses homens que eu acabei de descrever são os pastores. E aí veja, eles nada compreendem, de novo a ideia de não compreender nada, né? Eles não têm sensibilidade com o rebanho. Então, irmãos, olha, eu vou falar a verdade, irmãos. Quantos pastores, né, pessoas que vão para o seminário, não têm vocação nenhuma? Não tem vocação nenhuma, preparo nenhum, não são pastores, não são. Tem pessoas que vão para o seminário, são pessoas inteligentes, mas não são pastores. Não visitam as pessoas quando estão enfermas, não tratam dos problemas da igreja, não enfrentam o pecado dentro da igreja, através de quem peca. Eles são como os mercenários, lembram? Lá de João.
O mercenário, lembra da definição de mercenário lá? É alguém que vai cuidar do rebanho desde que não custe nada para ele. Desde que não dê problema para ele. Ele vai fazer o trabalho dele bem feito, mas nada demais também não. Então, por exemplo, na igreja, se tiver alguém muito importante pecando, ele não vai lidar com isso. Ele não quer problema. Ele vai colocar entre aspas, o emprego, entre aspas, porque esse pastor não é emprego. Vai colocar o emprego dele em risco para poder mexer com um negócio desse? Entendeu? São pastores que apacentam a si mesmos. Quantos são assim? Isso realmente o pastor tem que pastorear, mas ele também tem presbíteros que precisam ajudá-lo a pastorear. Uhum. E a gente tem visto muita omissão também. Sim, né? Perfeito. Perfeito. Perceber que o pastor não sabe, os presbíteros deveriam estar dentro. Sim, perfeito. Eu concordo, hiperis né? Concordo plenamente. Quando eu falo assim, né? Quando a gente está preparando aqui para alguma eleição de presbíteros, que a gente vai fazer a gente na escola dominical faz aquele trabalho, né? De instruir a igreja para as qualificações do presbítero e tudo mais, a gente fala que o presbítero tem que ser hospitaleiro, tem que visitar e tudo mais. A gente sempre fala, olha, o pastor, ele não pode nem pensar em não visitar. E o presbítero deve fazê-lo também. Então não é assim, vamos supor, às vezes o pastor está sobrecarregado, o presbítero ajuda, obviamente. Mas o pastor não pode descansar e falar assim, os presbíteros vão fazer isso. Não, ele tem que fazer também. E quando ele estiver sobrecarregado, eles dividem aí a responsabilidade. Só que o ponto que eu ia falar é o seguinte, é que eu já estava conversando, irmãos, estava conversando sobre isso com um amigo meu que é pastor também. Estava conversando que a nossa cultura evangelical no Brasil não entende ainda o presbítero como um pastor. Não entende. A maioria das igrejas não vê o presbítero como um pastor, vê o presbítero como um administrador. Então ele vai reunir lá no conselho e vai decidir as coisas, se vai pintar, se vai mudar, tal. Mas pastorear mesmo, quem faz é o pastor. E às vezes, não só eles entendem muitas vezes assim, como a própria igreja às vezes entende assim. Quer ver? Vou dar um exemplo. A pessoa está doente, aí o pastor estava com muito o que fazer, pediu para o presbítero ir no lugar dele. Tem pessoa que fica chateada porque o pastor não foi. O pastor não veio. Mas ele está com compromisso. Mas ele tinha que estar. Então a gente acaba fortalecendo essa estrutura de que é o pastor que tem que... E ele tem que fazer mesmo. Porque eu já vi muito pastor só se valer de presbítero, seminarista, e ele mesmo fazer nada. Mas é óbvio, os presbíteros são pastores, tem que fazer também. E a igreja tem que vê-los assim, entendê-los assim. Então, isso aqui é algo importante, Daiane. Eu falo assim, o presbítero não sabe pastorear também, não sabe a função dele, não tem nem como exaltar o pastor. Perfeito. Da igreja mesmo, né? Ele não sabe, né? Perfeito. A Daiane está falando aqui que às vezes o presbítero, ele é eleito e ele não tem preparo nenhum. Como é que ele vai exortar o pastor se o pastor não está cumprindo com as obrigações dele, se ele mesmo nem sabe muito bem quais são as obrigações do pastor? E aí você vê presbíteros cobrando coisas às vezes que... Não era para cobrar e deixando de cobrar o que era para cobrar. Então esse é um problema que com doutrina, com Bíblia, a gente resolve pelo poder de Deus e do Espírito. Mas é preciso, obviamente, ensinar essas coisas pelo poder do Espírito para que isso mude. E os presbíteros, como bem falou aqui, são atalaias da igreja também, né? Porque vocês não veem eles muito aqui na frente, né? Mas eles são muito importantes para a igreja porque eles estão avaliando o ministério do pastor. Estão ali, são guardas da igreja, né? Tanto que quando Paulo, lá em Atos, chama os presbíteros de Éfeso, lembra? Ele fala aos presbíteros, penetrarão entre vocês lobos, devoradores. Cuidem do rebanho. Então, eles são atalaias. Só que o problema é que muitas vezes a gente tem homens, fala em geral, né? Tanto para pastores quanto para presbíteros, despreparados. Que caía no texto aqui, nada sabem. Eles não sabem nada. Às vezes a igreja vota em alguém porque tem dinheiro. Porque é uma pessoa legal.
É bom ter dinheiro e é bom ser legal. Só que ele é um líder espiritual, ele precisa de mais do que isso. E não só isso. Então, essas são questões que são importantes também. Vamos caminhando, mas foi boa a contribuição das irmãs, viu? Vamos lá. Terminando. Por fim, então, volta o banquete, a ideia de banquete. Só que agora, ao invés de Deus chamar o banquete, quem chama o banquete são esses líderes que só pensam em si mesmos, só querem dormir, só querem ter o que desejam, os prazeres que desejam. Agora são eles que convocam o banquete. Olha o que eles dizem. Olha aí, versículo 12, alguém lê para terminar, por favor. Dizem eles, darei vinho e nos enxacaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Então, perceba aí como é que fala? A falta de preocupação com o dia de amanhã. Eles acham que a conta, por assim dizer, nunca vai chegar. Ledir e Isabela. Eles acham que a conta, Débora, nunca vai chegar para eles. Que eles podem viver como querem e que os prazeres que eles têm agora, carnais e terrenos, se multiplicarão no dia seguinte, depois. Então, aqui tem uma armadilha, né? Porque os prazeres terrenos e carnais, eles nos tentam e nos fazem imaginar que eles podem se multiplicar infinitamente e que nada vai acontecer conosco. Então, por exemplo, você experimenta um pecado em uma porção pequena. Aí você tem prazer nisso. Porque o pecado dá prazer. É momentâneo e leva à morte. Mas dá prazer, senão a gente não pecava. Então, uma dose do pecado pequena. Aí a pessoa, eu quero mais um pouco. E mais um pouco. E mais. E aquilo vai se tornando um meio de vida que a pessoa vai só vivendo em torno daquilo, achando que a conta nunca vai chegar. Tanto que aqui diz, amanhã será como este dia, só que mais famoso ainda. Ou seja, eu vou ter mais com relação aos meus desejos do que eu tive hoje. Eu terei muito mais. Só que o contraste aqui, Valdir, eu lhe passo a palavra, meu irmão, é que eles não sabem, esses líderes não sabem, que um convite já foi feito lá no versículo 9. Enquanto eles estão convidando os amigos dele, vinde, bebemos, nos encharquemos de vinho, Deus já convidou as feras para devorá-los. Então, eles não sabem ainda. É que nem lembra de Beltesazar, de Daniel 5, da mão que, os dedos que escreveram. Lembra? Ele comia e bebia numa orgia, até que então apareceram os dedos na parede escrevendo. Lembra? Pesado foste na balança e achado em falta. E naquela noite ele morreu, né? Então veja, ele achou que ia ficar ali, que ia viver a vida em regalia, em pecado, até o dia que Deus veio. Então esse é um contraste aqui. O pecador sempre acha que nunca vai acontecer nada com ele. Acontece com todo mundo, menos com ele. Até o dia que acontece. E acontecerá se ele não se arrepender. A gente vai ver que Deus vai chamar esses homens ao arrependimento. Mas se não se arrependerem, o juízo virá certamente. Ainda que pareça que tudo vai continuar melhor e melhor, o juízo virá. Valdir. Só comentar, pastor, que vejo muito disso hoje em dia, com a ideia de que a explosão do sentimento, de aproveitar, de não ter limites, e a gente vê muito isso com os mais jovens, não, eu vou aproveitar o máximo que eu posso, as coisas são sempre assim mesmo. Aí eu vejo exatamente o exemplo que eu ocorri, né, na Babilônia. Porque mesmo a Babilônia não sendo uma nação estúpida, uma nação pagã, esse rei abusou, né, de tudo que poderia fazer. Até o pai dele, né, foi mais piedoso, né? Foi mais piedoso, exatamente. Esse é o ponto, ele achar que nunca vai ocorrer. E a gente vê isso muito hoje, tá? A cultura ocidental tem um todo.
Essa ideia de que sempre vai ser assim mesmo. Aí a gente vê as coisas sempre piorando, a questão moral sempre se degradando. Não é assim mesmo, não vai ter problema nenhum. É sempre essa leitura que a gente tem. E hoje você vê um agravante, né, que já foi anunciado lá nesse texto de Daniel 5. Porque um dos pecados graves de Belsazar lá é tomar dos utensílios do templo para poder beber neles durante a orgia. Uma coisa que o pai dele não fez, né? Tanto que o Daniel diz, né? Que o pai dele é que trouxe os utensílios de Jerusalém para a Babilônia, mas guardou. Ficavam guardados, respeitando de certa forma aquilo. Era mais religioso, né? Só que o filho, que na verdade é neto, né? Era mais imoral. Então, quando é que o juízo vem sobre alguém? É quando essa barreira já acabou. Essa barreira do que é sagrado, ele já não reconhece mais. Então, a ideia de alguém que está lidando com o sagrado, vivendo no ambiente sagrado, em pecado. Ele não tem mais medo. Deu para entender? Ele está muito insensível já. Então, ele não pensa assim, eu vou pecar e estou indo para a igreja, eu vou pecar e hoje é domingo. Ele não pensa mais isso. Ele não está nem aí. É como esses líderes. Eles estão querendo mais e mais. Eles não se importam, eles são cegos, eles não entendem nada. E o fim deles é a destruição. Então é um perigo muito grande para a gente que o pecado faz. Ele te entorpece de tal maneira que você já não tem o limite mais. Você já não tem mais medo. Você acha que tudo vai acabar bem. Quando você está caminhando para a ruína. Então é terrível isso. Vitor. O senhor tinha falado sobre essa questão dos líderes, né, que estavam preguiçosos, né, enquanto havia uma ameaça vindo, né, de juízo da parte de Deus, e eles Sim. lá, eles não estavam. Sim, avisando. Eu acho que é bem parecido com a ideia que traz um provérbio, que diz assim, que diz o preguiçoso, o leão está lá fora, se tem morto no meio das ruas. Uhum. Interessante que é bem essa ideia, justamente uma fera vindo, né, ele não quer se expor, não quer ter o desgaste, não quer enfrentar. Aliás, a gente já fala de preguiça agora, na aplicação, mas foi bem lembrado o provérbio. Né? A pessoa que não quer se desgastar, tudo que ele pensa é conforto, é dormir, é aproveitar a vida. Seria retrato desses homens. Mas eu termino aqui, irmãos, com o que nós aprendemos esse texto. Primeiro, nós aprendemos que a graça de Deus não deve ser uma desculpa para vivermos em pecado, certo? Ou seja, a graça de Deus foi anunciada lá no início do capítulo 56. Mas porque aquele povo vivia desse jeito que a gente viu, logo em seguida é anunciado o juízo. Então a graça de Deus deve nos levar à obediência a Ele, e não ao pecado. Porque se levar ao pecado, não é graça, é juízo. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Outra coisa, o que eu falei, Vitor, irmãos, a preguiça é companheira da letargia espiritual. Isso aqui é interessante. Dizem que cabeça vazia, e é verdade. Já percebeu que a gente pode achar que preguiça não é bem pecado? Preguiça não é um pecado, não é um pecado moral. Eu não quero fazer, eu não quero estudar nada, eu não quero trabalhar. A preguiça, ela é companheira da letargia espiritual. Sabe por quê? Porque preguiça é pecado. Deus nos criou para o trabalho. E Deus tem uma ordem que diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E Deus tem outra condenação que diz, quem faz a obra do Senhor relaxadamente é maldito. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor de maneira preguiçosa, relaxada. Então o preguiçoso, ele está sempre pensando no bem-estar dele. O que mais importa é o bem-estar dele. Ele não quer se desgastar. Tá? E isso é pecado. E vai levar à fraqueza espiritual. Então, a gente tem que saber lidar com isso, com preguiça, viu? Porque a gente acha que preguiça não é tanto pecado. É só o meu jeito de ser mesmo. Eu sou mais lerdo para as coisas. E preguiça é pecado. E leva à letargia. A pessoa preguiçosa não vai ler Bíblia. Não vai ler bons livros.
não vai orar, vai estar sempre com preguiça de fazer essas coisas. Tem preguiça para tudo. Cuidado com preguiça. Preguiça é pecado. Tem que lutar. Às vezes você ou eu somos mais inclinados à preguiça. A gente tem que lutar contra ela. Pedir graça de Deus, né? A outra coisa que nós aprendemos é que uma vida dedicada aos prazeres carnais e terrenos conduzirá a uma vida sem sentido e à destruição. Por que fala sem sentido? Vocês viram no texto? Eles estão bebendo, se encharcando de vinho e tal, e amanhã mais e mais, só que o versículo 10 diz assim, e nunca se fartam. Então, uma vida de entrega aos prazeres terrenos, aos prazeres carnais, é uma vida sem sentido. Sabe por quê? Porque você nunca estará satisfeito. Você nunca vai satisfazer. Só Cristo pode satisfazer. Então, uma vida de prazeres mundanos é uma vida infeliz. É uma lei espiritual. Aquilo que é do mundo nunca vai te satisfazer. Você pode lutar a vida inteira tentando se satisfazer no mundo. Você não vai conseguir, porque é uma lei espiritual. Deus disse que é assim e pronto. É por isso que quando você consome algo do mundo, você sempre quer mais e passa a impiedade maior, porque você nunca está satisfeito. Só Cristo pode satisfazer a alma do homem, né? Em sua palavra. E por fim, a gente, nesse quadro que nós vimos, a gente pensa na importância de líderes piedosos, não? A gente falou aqui, né? Sobre pastores e presbíteros, né? Então, irmãos, oremos ao Senhor para que nos dê líderes segundo o coração dele. A gente vê cada aberração por aí, né? Pessoas sendo completamente guiadas por pessoas que não são cegas, são cães que não ladram, e elas entregaram a vida a essas pessoas. Então nós precisamos de líderes piedosos. Nós precisamos de pastores e presbíteros, de diáconos, crentes e santos. Porque o que mais se vê aí é o que também se via em Israel. São líderes fracassados. Né? São pessoas que estão preocupadas mais com o mundo e com os prazeres do mundo do que com a função deles, o cuidado com o povo. Então ore pelos seus líderes, ore pelos seus presbíteros, pelos seus pastores, pelos seus diáconos, e peça a Deus que levante mais homens piedosos. Porque é uma carência hoje de homens piedosos. Né? Tanto que você viu que aqui também é assim, né? Tanto que o profeta diz assim, e todos eles buscam apenas os prazeres, todos, sem exceção. Então você vê que os justos são poucos. Né? O próximo texto que a gente vai ver vai falar disso, Isaías. São poucos os justos. São poucos os líderes fiéis. Então que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém, irmãos.